Abra sua Bíblia no Salmo 51. Uma atualização rápida sobre a Beni. Muito grato por todas as orações e o carinho que estamos recebendo. Significa muito. Por toda a cidade onde eu vou, ouço que alguém está orando. E isso é um privilégio. Até mesmo no show de caça ontem, onde haviam muitas armas. É onde você vai me encontrar, onde tem armas de caça. Estava lá e ouvi falar de pessoas que estão orando. Estamos muito gratos. A contagem de glóbulos brancos diminuiu, precisamos que isso se reverta. Ela teve herpes nessa semana passada, isso também tem que ir. Estamos declarando que essa montanha seja removida. Apreciamos o tempo de oração e adoração hoje. Salmo 51. Ninguém é responsável pela sua fé. Só você é responsável. Já pode ir para casa. Ninguém é responsável pela nossa medida ou nível de fé em que vivemos. Ninguém tem essa responsabilidade. Só nós temos. Isso é algo que podemos considerar. Não podemos criar fé, mas podemos nos tornar disponíveis para o que Deus faz. Uma grande fé vem de uma grande rendição, não do esforço. Sua rendição resulta em grande fé. E em cada estação, tento me expor à comunhão com crentes, em comparação à comunhão com crentes incrédulos. Crentes incrédulos, eles estão indo para o céu, só estão esperneando pelo caminho. Comunhão com crentes, permanecendo expostos aos testemunhos. Todas as reuniões aqui na semana passada foram... Queria, de alguma forma, que pudéssemos filmar a reunião para que pudessem ver, porque é impossível para nós dar-lhes um registro disso. Vamos tentar consertar isso. Um registro contínuo do que está acontecendo. Impossível compartilhar tudo, mas estamos trabalhando para aprender a compartilhar mais. Espero que consigamos consertar isso em breve. Mas estar exposto ao testemunho, permanecer exposto aos ensinamentos da Palavra de Deus. Tenho passado uma boa parte do tempo no YouTube vendo pessoas diferentes que amo e que sempre têm uma palavra refrescante. Uma palavra de 10 minutos, 5 minutos, uma palavra de 20 minutos. Ouvi-los me provoca a maior fé e melhora o meu relacionamento com o Senhor. É uma parte regular da minha vida. Sexta-feira, estava fazendo o que normalmente faço. E um amigo estava lendo Salmo 51. E quando leu esses versículos, cria em mim um coração limpo. Então termina com: ensinarei aos transgressores seus caminhos. Quando ele leu esses versículos, algo aconteceu em mim. Algo saltou em meu coração. Aprendi a reconhecer quando Deus está em algo, porque haverá uma resposta aqui. Quando o eterno toca alguma coisa, a eternidade em mim salta. Foi esse tipo de momento. E percebi que nesse salmo, um flashback é uma palavra muito forte, mas comecei a pensar nos meus primeiros anos no Senhor. Cresci em uma casa maravilhosa, comprometido com o Senhor, mas não estava em chamas. Era um crente nominal. Meus pais traziam Mário Murillo para pregar. Mário tinha esse jeito que ele dizia: o Senhor Jesus é Senhor de tudo ou não é Senhor de nada? E exatamente era o que eu precisava de ouvir. Fiquei tão inspirado. Tinha crescido vendo pessoas mais velhas. Aqui eu tinha 18, 19 anos. Cresci vendo pessoas mais velhas que eu... uma geração mais velha, apaixonada por Jesus, mas não tinha encontrado muitos da minha idade. E naquele tempo em particular, o que Mário estava tocando era uma geração que estava tão apaixonada por Jesus que me provocou. Isso me provocou. Eu não conseguia esquecer. Embora eu fosse
um pouco nominal em minha caminhada, viajaria para qualquer lugar no norte da Califórnia onde o Mário estava pregando para ouvi-lo traçar a linha na areia novamente. Declarar o que tinha que ser feito, o poder de sua mensagem, os milagres que aconteceriam, as libertações, as curas, as conversões, tudo isso me provocou. E ao redor dele estavam essas pessoas jovens que estavam apaixonadas por Jesus. Isso fez algo comigo, isso me marcou. E me lembro de um sábado à noite, estava na cama, me levantei e fui ao banheiro, era na parte da frente da nossa casa, eu morava com meus pais, fui ao banheiro e encontrei com o Senhor. Não havia luzes piscando ou voz audível, nada disso. Era que tinha sido um espectador nas coisas de Deus por meses. E o meu título de espectador estava prestes a vencer. E fiquei assustadoramente consciente de que estava no momento. E fui ao banheiro e me encontrei com o Senhor e disse, ok, você pode ter tudo. Tudo. Não sabia se teria alguma coisa na minha vida, não me importava. Sabia que uma coisa que eu não queria fazer, que era pregar, com certeza. As duas coisas que eu odiava mais era falar em frente de pessoas e escrever. Estou feliz que o Senhor honrou esse meu pedido. Isso é absolutamente verdade. E o número 3 seria ler. Eu odiava ler. Escrever, ler e falar. Fora isso, eu estava bem. Mas naquela noite, lembro-me como se fosse ontem, quando tive uma mudança de coração tal que Ele me agraciou de uma forma que passei a amar estudar na manhã seguinte. Literalmente, na manhã seguinte, com minha Bíblia aberta, pronto para tomar notas. Sim, esta agora é a minha vida. Parte do que se tornou uma âncora para mim, uma fonte de vida para mim. Obviamente, toda a Bíblia, mas este salmo em particular foi crítico para mim. Era algo que eu orava com alguma regularidade. Quero que leia esses 5 versículos comigo. Salmo 51. Começaremos no versículo 10. 4 versículos, devo dizer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Vamos ler de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não se confunda com o fato de que ele disse, nunca te deixarei, e deixar de orar isso. Nós não oramos porque tememos que ele vai nos abandonar. Nós oramos como uma expressão da nossa dependência. É como na oração do Senhor, quando oramos, não nos deixe cair em tentação. No entanto, Tiago diz, é impossível que Ele nos levar à tentação. Porque oramos? Porque é um lugar de dependência. Às vezes, precisa fazer uma má oração de todo o coração, em vez de uma oração teologicamente correta com a sua mente. Não me cite. Preciso melhorar isso um pouco. Verso 10 de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Sexta-feira, quando essa passagem estava sendo lida,
O que me marcou, o que marcou meu coração, estava levantando da mesa e meu iPad estava passando o vídeo do YouTube. Estava me levantando da mesa, acho que ia pegar alguma coisa na cozinha ou algo assim. Ele disse, então ensinarei aos transgressores. Aquela frase me cortou instantaneamente e me dei conta, desculpe. Me desculpe. Imediatamente me dei conta, mais do que consciente da hora em que vivemos, onde pode perder seu emprego por dizer que um homem não pode engravidar. É insano. Não é para zombaria. É um alvo para a reforma, a insanidade. Temos que mostrar misericórdia, sim. Misericórdia para a pessoa, mas não para a sua forma de pensar. O amor nunca requer acordo. Eu tenho algumas coisas que eu quero fazer, espero, nas próximas semanas. Tive algumas coisas acontecendo comigo no meio da noite, nas últimas semanas, onde sinto que o Senhor está querendo nos dar algumas instruções sobre as coisas que podemos fazer. Estou te prometendo, então agora eu tenho que cumprir minha promessa. Então, ensinarei aos transgressores. Os profetas nos avisaram que haveria uma geração que não saberia a mão direita da esquerda. Os profetas nos avisaram que haveria essa estação horrível, onde as pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal. Esse é o momento em que estamos. E a coisa pior que pode fazer é fugir em pânico. Ou talvez a pior coisa é já tentar resolver o problema no nível deles. Quando joga no campo deles, eles vão vencer porque eles são especialistas nesse campo. Quando ora e vem com o reino, então tem uma oportunidade de trazer a transformação. Não quero pregar sobre eles agora. Eu só estou dizendo que isso é o que veio à minha mente no meio do que considero ser um momento divino assistindo no YouTube. Meu amigo está falando e diz, então ensinarei aos transgressores. E soube imediatamente que a santidade, posso dizer, o batismo de fogo que foi liberado nos versículos 10, 11 e 12, foi o que posicionou Davi, reposicionou Davi para ensinar aos transgressores o seu caminho. Agora, esse salmo é um salmo interessante porque é o salmo de arrependimento de Davi depois do seu pecado com o Batseba. O erro seria pensar que nos tornamos pobres em espírito, pensando mal de nós mesmos e nos tornando excessivamente conscientes de nossa história de pecado. Em primeiro lugar, Davi chegou a um lugar de quebrantamento pelo arrependimento por causa do seu pecado. Mas o pecado não era necessário para o quebrantamento. O lugar de quebrantamento é o lugar onde o crente vive. Não é um lugar de autocrítica. Isso é imitação. Isso não é humildade. Há muitos que terão em mente a sua história de pecado, eles têm isso em mente para fazê-los se sentir humildes e se sentirem mal sobre si mesmos. Sempre que damos lugar a uma consciência de pecados passados que já foram cobertos pelo sangue de Jesus, cada vez que damos demasiada atenção a essas coisas, aceitamos uma falsa humildade. Estamos aceitando uma humildade que não está estabelecida na natureza e no caráter de Cristo, porque ela está negando o seu perdão. Só porque você se sente mal não significa que é humilde. Alguns dos maiores atos de humildade da Bíblia é como Jesus, em Lucas 4, declarando, antes que quaisquer milagres tivessem sido feitos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me faz essa confissão ousada do que está prestes a acontecer. A verdadeira fé é exibida na humildade. A presunção não é. A verdadeira fé é exibida na humildade. A presunção não é.
Naquele momento, me tornei consciente de algo que só Deus pode te fazer se conscientizar. Naquele momento, há algo sobre pureza, sobre santidade, que traz uma força em nossa voz que só Deus pode trazer. Não vem através de estratégias ou através de nenhum desses meios que tem valor. Veio porque houve um batismo de fogo. João Batista declarou, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, e continuou dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já mencionei que aos 19 anos, voltei meu coração completamente para honrar e servir o Senhor. Vamos avançar agora para meus dias em Weaverville. Me lembro que em fevereiro de 1995, fui a Toronto, ouvi o que Deus estava fazendo lá. Tinha muita fome, vimos o Senhor nos usar com milagres, começaram a acontecer em Weaverville em 1987. Somos muito gratos por essa estação em particular, mas estávamos desejosos por muito mais. E me lembro voar para Toronto, havia um grande derramar acontecendo lá, e só queria ver e participar. E era confuso. Deus não é o autor da confusão. Às vezes você só está confuso por causa da sua posição. Ele não está confuso. E às vezes tem que se arrepender para ter o pensamento certo, para não ficar confuso. Estava nesse momento, e não quero falar muito sobre isso, mas foi maravilhoso. Haviam 5.000 pessoas lá. A presença do Senhor era tão forte. Ajudava se eu fechasse os meus olhos, porque então eu não ficaria ofendido por tudo que eu estava vendo. Mas, na verdade, fechava os meus olhos e me percebia a mesma presença que estávamos tendo em nossas reuniões de oração em casa. Era assim que eu sabia. Reconhecia a obra de Deus, não por manifestações aprovadas, mas reconheci pela presença. Essa é a maneira mais segura de medir qualquer coisa. Mas tem que se familiarizar com ele para ser capaz de reconhecê-lo. Você tem que saber, eu já vi isso antes. Nesse momento, estou lá por 4 ou 5 dias. Sabia que tinha visto algo que iria marcar o resto da minha vida. Voei para casa e comecei a orar. Comecei a desejar todas as coisas que já tinha lido. Veja, a cidade de Éfeso foi transformada completamente em Atos 19, onde eles tinham ido de milagres para milagres extraordinários, onde o lenço poderia ser enviado de Paulo e a libertação e a cura aconteciam. Esse momento em que cada pessoa na Ásia ouviu o Evangelho, cada pessoa. Há esse movimento que se tornou tão impactante que toda a cultura em si, eles têm crentes plantados na casa de César, no governo, há crentes nesses lugares. E é extraordinário o que está acontecendo. Comecei a desejar para ver essas coisas acontecerem, e os milagres, é claro, que vemos na Bíblia, as libertações, as conversões. E comecei a orar. Quando eu cheguei em casa de Toronto, eu disse, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais a qualquer custo, pago qualquer preço. E não foi uma oração emocional. Não foi como se me sentisse bem, então vou fazer uma oração ousada. Não, foi calculado, porque eu sei que Ele tende a cobrar as promessas. E foi uma oração que disse, Deus, eu quero mais de Ti e pagarei qualquer preço. Pagarei qualquer preço. E eu estava orando e fiquei obcecado. Se pode ser um cristão obcecado. Talvez focado. Me tornei focado. Muito focado. De manhã e de noite. Durante o dia, dirigindo pela rua. Deus tem que ter mais. Era como se fosse essa fome por Ele, era como se fosse essa uma erupção vulcânica. Não foi... Oh, é hora de orar? Não era isso. Era como, eu não posso deixar de orar. Deus, eu preciso ter mais de Ti. Nasci para ter mais do que vi. Deus, preciso ter mais e pagarei qualquer preço. Serei o cara que pagará qualquer preço. E orava.
Chegou onde eu acordava à noite orando. Não acordei para orar, acordei porque eu estava orando dormindo. Para que não desconsidere isso, te lembro que Salomão tomou a decisão mais incrível de sua vida enquanto dormia. Foi quando o Senhor apareceu e deu-lhe uma escolha. Você pode ter o que quiser. E disse que foi num sonho. E o Senhor deu-lhe essa chance, porque ele confiava nele. Ele ia para a cama, noite após noite, com tanta determinação, que podia confiar na sua decisão enquanto dormia. É possível para nós irmos para a cama sem nunca sair do propósito, nunca deixar o porquê estamos vivos, para que quando esses momentos divinos vierem, sejam feitas alianças e a história seja mudada. O curso da história mude. Eu orava isso durante a noite, durante o dia. Em outubro, temos de 1º de fevereiro até o final de outubro. Dick Joyce, que era o nosso querido amigo, está agora com o Senhor. Um profeta, ele nos ajudou mais do que qualquer outro ministério que visitou. Ele ligava para me checar e foi uma força e um encorajamento para mim e para minha família. Conheci ele através dos meus pais. Dick estava em Riverville. Tivemos reuniões por várias noites. Algumas das coisas mais loucas que já havia acontecido naquelas reuniões. Deus é um Deus de ordem. Tipo como numa maternidade. Ele sabe o que está fazendo e você não. As pessoas perguntam, como sabe que é Deus? Onde está isso na Bíblia? E eu digo, está no Salmo 115. Deus faz o que lhe apraz. Um cara ficou bravo. Ele ficou bravo e saiu da reunião. Só soube depois. Ele ficou e saiu da reunião. O Senhor encontrou com ele no estacionamento, deixou ele no estacionamento, na neve, sozinho. Ele não podia se mover, ninguém lá para ajudá-lo. Eu tenho que admitir, fiquei feliz quando ouvi essa história. Não tenho certeza se meus motivos eram completamente puros, mas até hoje gosto dessa história. É isso. Eu tinha um amigo, estava orando por ele naquela noite, o Thomas. Disse, Thomas, sinto que Deus vai te tocar. E ele estava numa luta e queria encorajá-lo. Disse, sinto que Deus vai te tocar, pode ser no meio do dia, no meio da noite. E disse especificamente, pode ser às 3 horas da manhã. Bem, nessas reuniões você vai para a cama muito tarde. É o eterno evangelho. Um dos nossos anciãos aqui nos disse anos atrás, a única razão pela qual trazemos relógios para a igreja é para ver se a data mudou. Houve uma época em que isso era absolutamente verdade. Que possamos ter esse problema novamente. Fui dormir. Claro, tarde. Se pode imaginar sair de estar dormindo o mais profundo possível para o mais acordado possível em um milissegundo. Isso que aconteceu comigo. Estou dormindo profundamente e, de repente, como se 1000 volts de eletricidade estivessem atravessando o meu corpo e não tinha controle sobre meus braços, minhas pernas ou nada. A única coisa que tem o controle é a minha cabeça, e me viro a cabeça, e são 3 da manhã, exatamente. E disse em voz alta, você armou para mim. Porque quando está em um momento com Deus, Ele se certifica que se lembre do que precisa se lembrar. Por que eu pensaria na minha palavra profética para o meu amigo? Eu não, a não ser que ele precisava que eu entendesse que isso era parte da jornada. Você armou para mim. Eu estou lá deitado nesse estado com 1000 volts de eletricidade. Não estou dizendo que isso tem que acontecer com mais ninguém, porque Ele é um Deus criativo que personaliza o que cada pessoa precisa. Mas direi, todo mundo precisa de um batismo de fogo. Não só 20 anos atrás. Fiquei lá, sem controle dos meus braços ou pernas,
Segurei meus braços assim, e as minhas pernas se tornariam mais violentas, segurava minhas pernas, meus braços, estava tentando processar, estava envergonhado, senti meu rosto ficando vermelho. Sabe quando seu rosto fica vermelho? Posso sentir isso acontecendo porque eu estou envergonhado de mim mesmo. E Benny está dormindo, o que era um milagre, porque era uma cama d'água e fazia ondas. Não é mais uma cama d'água, mas era naquela época. É engraçado agora? Não foi nada engraçado lá. E estou tentando processar o que está acontecendo. Sei que é uma armação, mas estou tentando descobrir e não consigo me controlar. E quanto mais tento controlar, pior fica. E percebo que estou nesse momento divino, e então vejo cenas que ele passa diante dos meus olhos. Me vi tentando ensinar à frente da igreja, naquela condição, e percebi que ninguém iria acreditar que isso é de Deus. Ninguém. Na próxima cena, estou em frente ao meu restaurante favorito na cidade, percebendo que eu vou ser zombado pela cidade inteira. Ninguém vai acreditar que isso é Deus. Lembrei de Jacó. Jacó lutou com o anjo e mancou o resto de sua vida. Às vezes, a marca que Deus põe em nossa vida vindo de um encontro divino parece vergonha para outros. Você tem Maria, a mãe de Jesus, sem marido, a mãe de uma criança ilegítima. Você tem coisas que acontecem na vida de pessoas. Elas não são atalhos para a fama e todas essas outras coisas. É o oposto. Isso é o que estava no meu coração de qualquer maneira. Eu não estava interessado nas outras coisas. Quando eu disse sim ao Senhor, eu não sabia se seria algo na vida. Só não me importava. Estou deitado lá, lágrimas no meu rosto e na fronha. E passou uns 20 ou 30 minutos assim, e estou vendo essas cenas, e ainda não tenho controle. E estou tentando processar o que está acontecendo. E percebo que ele tem me lembrado esse tempo todo. Filho, você disse mais a qualquer custo. Eu posso dizer que naquele momento, ele estava me pedindo o meu direito à dignidade, a minha dignidade pessoal. E depois de ficar lá deitado por 20 ou 30 minutos nisso, não sei como chamar, um batismo de fogo é como pareceu. Depois de processar isso, eu disse, ok, está bem. Você pode fazer o que quiser comigo, se eu te tiver em troca. Se é verdade que eu terei mais de ti, faça o que for. E deitei lá pelo resto da noite, com essa presença, este poder. Não foi agradável, mas foi glorioso. Levantei na manhã seguinte, nem sempre conto essa parte. Continuou a noite seguinte, na terceira noite. Alguns meses depois, estamos aqui. E o Espírito Santo começa a se mover. Comecei a ver coisas. Uma senhora que atrás nasceu surda, de repente, nunca ouviu nada em sua vida. Começou a apontar para os alto-falantes no teto. Ela podia ouvir. Começamos a ver coisas que nunca tinha visto na minha vida. Uma paralítica há 38 anos. Levanta-se da cadeira de rodas aqui. E ainda assim, 1000 pessoas saem. Boas pessoas. Não tenho nenhuma animosidade ou crítica. Mas se quiser matar um pastor, pastores são estranhos. Você tem que entender, somos um grupo estranho. Pessoas que nos odeiam saem da igreja e ficamos tristes. É estranho. Mas essas pessoas eram pessoas boas, muitas delas amigas minhas. Uma família em particular disse, sabemos que isso é Deus, só não podemos lidar com isso. Eles foram embora. E sei que é difícil imaginar e explicar. Mas para mim, não foi difícil. Não foi difícil
A parte de mim que teria chorado de dor naquela estação morreu na estação anterior. Há algo sobre um batismo de fogo que purifica o que é importante. De repente, há certas coisas que não estão mais na sua lista. Às vezes sentimos dor só porque nos importamos das coisas erradas. Às vezes sentimos angústia de coração só porque estamos com os valores errados. Há algo sobre a presença de Deus que purifica. Ela muda tudo. Tudo muda. Tudo. E sinto que anseio pelo nosso país, anseio pelo nosso estado. Veja essa loucura que está acontecendo. Absolutamente insano. E ouço o Senhor no Salmo 51. Coração puro. Coração puro. Coração puro. Então, por causa da pureza e do poder, haverá algo em suas palavras que mudará o ambiente em que vive. O poder não está lá porque você é brilhante. O poder não está lá porque você tem uma grande estratégia para a transformação. O poder está lá porque você disse sim no lugar secreto, quando o que queima veio e purificou o seu coração. O Senhor é tão criativo. Ele prepara o terreno para nós individualmente, onde Ele pode me tocar de uma certa maneira, tocar você de uma maneira diferente. O método não faz diferença para mim. Pode ser um insight na Bíblia, pode ser isso para você. O resultado é que é importante. É que a brasa viva tocou esses lábios e incendiou esse coração. Aquele que purifica tornou possível para mim viver com mãos limpas e coração puro e ser a oferta viva para uma nação que está desesperadamente procurando uma âncora. Não entenda mal, nós não somos a âncora, mas Ele é. E anseio por isso. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É por isso que eu anseio. E quando eu vi isso na sexta-feira de manhã, eu disse, é isso, eu não posso deixar disso. Sinto que a sua palavra está nos levando ao encontro divino, onde há um novo batismo disponível, quer esteja online, em casa, no seu escritório, ou esteja aqui, não importa para mim. O Senhor está nos preparando para algo que está além. Eu preciso de algo além do meu controle. Preciso, para mim, era vital entregar a minha aparência, o meu direito de ser razoável e morrer naquele lugar. E digo, se tiver em troca, pode fazer o que quiser. Eu quero fazer agora que você se levante. Isso é o que eu quero orar. Quero orar por um batismo de fogo. Não sei mais o que orar.
Sabe, estamos um pouco restritos em alguns aspectos do que podemos fazer por causa dos nossos cultos, um depois do outro. Sinto que isso é uma restrição dada por Deus, não estou reclamando. Mas esta noite será mais livre. O que quer dizer que venha pronto para um batismo de fogo. Não tem que acontecer aqui? Para mim, foi no meio da noite em casa. Pode acontecer aqui, aconteceu várias vezes aqui com... Mas o ponto é que tenha fome por mais do que já tem. Não importa o que já tem, há mais, há mais, há mais. É vital que vivamos num lugar de fome e rendição, mas também com gratidão. Agradecidos pelo que Deus fez, agradecidos pelo que Ele nos deu. Eu vou pedir que tome um momento para orar. Vou pedir que levante sua voz e dê o seu pedido ao Senhor. Eu vou orar para você e vamos encerrar. Levante sua voz e ore. Seria tão legal, Pai, que não só houvesse um batismo de fogo individual, mas um corporativo, que faria algo para nós como família da igreja. Não haja distância, estejam eles do outro lado do planeta ou na segunda fileira. Oro que haja uma imersão tão grande na presença e no coração de Deus. Deus, nós o convidamos, põe os seus olhos de fogo sobre nós. Eu oro que acenda em nós o tipo de paixão que traz pureza na decisão, pureza no estilo de vida, pureza no impacto. Sejamos um povo verdadeiramente com sabedoria e poder. Oro isso para a glória do Senhor. Oro isso pela glória de Deus. Minha oração é que Deus armasse para você. Ele armou para mim, Ele armou para mim. Que Ele armasse para você. Põe os teus olhos em Cristo, contemple seu olhar de amor, e as coisas terrenas se passarão, a luz de sua graça e favor. Cante de novo. Põe os teus olhos em Cristo. Contemple seu olhar de amor. E as coisas terrenas se passarão, a luz de sua graça e favor. Pai, eu peço pelo dom da fome, seja liberado para nós como família, o dom da fome que muda tudo. E oro pelo batismo de fogo corporativo e individual. Pedimos que o faça para empoderar nossas palavras e de uma maneira nova para ver uma nação, para ver um estado transformado. Nós oramos isso para a glória de Deus.